Olá, muito bem-vindo a mais um Business, o programa que traz os principais executivos do país para discutir inovação, tecnologia e negócios. Hoje, o nosso convidado é o Denis Hershkovich, CEO da TOTVS. A companhia é uma das maiores de tecnologia do Brasil, referência em softwares de gestão para empresas de todos os setores. No programa de hoje, vamos discutir os resultados do último balanço da TOTVS, as tendências do setor de tecnologia, investimentos em inteligência artificial, os impactos da reforma tributária para a empresa e também a experiência do cliente em um mercado cada vez mais digital. A gente ainda fala sobre a recente decisão da desistência da TOTVS na compra da Linx, uma negociação bilionária que ainda gera repercussões no mercado. E também, por fim, o que podemos esperar dos próximos movimentos da empresa. Então fique com a gente, está no ar o Business. Muito obrigado, Denis, pela sua presença, é um prazer tê-los aqui. Obrigado, Maurílio, é um prazer estar aqui também. Quero começar puxando aí o último balanço divulgado ao mercado no último trimestre de 2024, que a TOTVS apresentou um crescimento aí de 17,5% de receita líquida, um lucro líquido ajustado em 237 milhões, um avanço bem expressivo em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O que alavancou esse crescimento? Como que foi esse ano e qual é o seu balanço pessoal? Olha, eu acho que o que a gente tem é uma junção de uma série de fatores, né? De um lado, a gente tem o mercado de tecnologia e, em particular, o mercado de software de gestão andando numa velocidade interessante e já faz algum tempo que isso tem acontecido, né? E do outro, a própria TOTVS tem também um momento de execução muito legal, muito importante. A gente tem o nosso chamado NPS, o Net Promoter Score, que é a principal métrica de satisfação de clientes no nível mais alto histórico, e isso no nosso mercado tem uma relevância e um impacto em vendas novas muito importante. A gente também tem um portfólio de produtos muito mais amplo do que nós tínhamos no passado, então nós temos mais coisas para oferecer para a nossa base de clientes. A gente tem uma estrutura comercial hoje com um grau de eficiência e principalmente de cobertura geográfica também no Brasil impressionantes, né? A gente estava até comentando um pouco antes de entrar no ar sobre a inauguração do escritório lindo em Rio Preto. A gente também teve semana passada a inauguração de um escritório em Sinop, no Mato Grosso. Então, essa presença comercial, essa cobertura, ela é extremamente importante no nosso mercado. E, claro, a gente também tem um lado de inovação que tem gerado uma demanda e uma necessidade de investimento dos nossos clientes muito importante. Então, acho que é a junção de todos esses elementos que fez com que a gente entregasse mais um trimestre de crescimento de 2 dígitos e uma melhoria, um avanço importante na rentabilidade também. Isso é bastante interessante. Agora, só para a gente pontuar, para quem às vezes está olhando para a TOTVS e pensando, será que é uma empresa de televisão? Será que é uma empresa de software, como é? Ou é mais do que isso? Quais as frentes que de fato a TOTVS atua? O que ela faz? E onde ela está presente na vida das pessoas? Bom, essa é uma das coisas mais legais que a gente tem. A TOTVS, ela efetivamente está na vida de qualquer brasileiro, do momento em que ele acorda até o momento em que ele vai dormir. Como? Então, porque a gente tem mais ou menos 1/4 do PIB brasileiro passando pelos nossos sistemas. A gente tem hoje em torno de 70 mil grupos econômicos que representam centenas de milhares de empresas pequenas, médias e grandes em todos os setores da economia. Então, você imagina indústria, varejo, distribuição, serviços em geral, agro, financeiro, logística, qualquer setor, educação, saúde, qualquer tipo de setor que você puder imaginar, a gente fornece o software de gestão, o ERP, que é o sistema mais complexo, mais crítico que uma empresa pode ter, controla basicamente qualquer tipo de processo, atividade interna que a empresa tenha. E a gente, nos últimos anos, também teve uma expansão desse nosso mercado endereçável, da nossa atuação, indo para o que a gente chama de um mercado de business performance, né, que hoje se transformou no que é chamada da unidade de negócios RD, e nós também entramos dentro de serviços financeiros numa JV
com o Itaú. Então hoje a TOTVS tem uma atuação muito ampla, muito mais ampla inclusive do que há alguns anos atrás, e isso naturalmente faz com que a nossa relevância dentro desses 70 mil grupos financeiros seja cada vez maior, o que significa que no dia a dia das pessoas a TOTVS está cada vez mais presente. Muita gente, quando fala nessa área da gestão, pode lembrar da TOTVS na hora de bater o ponto ali no celular, né? No celular eletrônico, é uma das possibilidades de ver a marca ali. Essa parte de gestão envolve também muitos dados, né? Se você está me dizendo que 1/4 do PIB passa por ali, como que vocês gerem esses dados? Como que é ter acesso a tantas informações pessoais importantes? Primeiro, deixa eu te contar que a gente tem em torno de 1/3 dos CLTs privados recebendo seus olerites todo mês nos nossos sistemas de RH. Então, nós somos de longe a maior empresa de sistemas de RH, sistemas de folha, mas a gente vai muito além da folha de pagamentos hoje, né? Agora, sobre dados, eu diria para você que tem alguns ângulos. O primeiro deles é que a gente tem uma responsabilidade muito grande em garantir que, obviamente, esses dados estejam devidamente protegidos, que haja a compartimentalização, digamos, desses dados de milhares e milhares e milhares de clientes. Então, essa é uma preocupação grande que as empresas teriam de qualquer maneira, mas quando elas, por exemplo, estão dentro da nuvem da TOTVS, esse nível de segurança na proteção desses dados, ele aumenta brutalmente, né? Do outro lado, nós temos, obviamente, a preocupação de garantir que esses dados se transformem em valor para esses nossos clientes. E nós fazemos isso de várias maneiras. Uma delas, por exemplo, é exatamente a nossa entrada no mundo de serviços financeiros, de crédito, de cash management. Os dados que estão ali dentro do ERP, que são de propriedade do cliente, não são de propriedade da TOTVS, mas a gente tendo a autorização do cliente para a utilização desses dados, esses dados eles servem para gerar uma aprovação de crédito muito mais rápida, muito mais fácil, muitas vezes num limite muito melhor. E quanto mais dado você tem, principalmente dado operacional, dado financeiro fresco, não aquele dado do balanço que já tem 1 ou 2 anos eventualmente de defasagem, esse dado fresco ele permite uma certeza no crédito que você está dando muito maior, o que significa na prática um custo em termos de taxa também muito melhor para o nosso cliente. Esse é um exemplo concreto de como esses dados que estão dentro do ERP, que a TOTVS eventualmente tem o acesso com a autorização do cliente, pode se transformar em um enorme benefício para as empresas. No caso, seria uma fintech, né, esse serviço? Exatamente, a gente chama de TechFin. TechFin. Porque para nós que somos uma empresa de tecnologia, a tecnologia vem na frente, antes do financeiro. O financeiro vem depois. Mas os dois no final estão juntos. Legal. E aí esse serviço ele é disponibilizado também para o público, digamos, no varejo? É possível adquirir também um produto bancário diretamente com a TOTVS? Existe uma marca, existe um site para se procurar? Ou ainda é um serviço que é para o consumidor empresa, digamos assim? Ele é B2B, sem dúvida ele é corporativo, não é para pessoa física. O único ângulo nos nossos serviços financeiros que são acessíveis, o único ângulo que é acessível para pessoas físicas é exatamente ligado ao RH, que é o consignado que nós oferecemos, mas para clientes que são nossos clientes dos sistemas de RH. Então, se a empresa for uma cliente da TOTVS em sistema de folha de pagamento, por exemplo, a gente tem essa oferta integrada nesse software de RH, o que facilita muito a gestão pela empresa desse consignado, e aí os funcionários dessa empresa podem efetivamente tomar esse crédito. A gente já tem hoje dezenas e dezenas de milhares de funcionários de empresas clientes acessando o crédito consignado em condições bastante vantajosas. Exato, porque conhecendo um pouco mais desse produto e dessa atuação também, eu digo que vocês estão ali pegando o melhor de cada movimento, né? O melhor em relação a dados, o melhor em relação a não ter custos de um banco tradicional também, né? Uma operação que pode ser mais enxuta ali. Então vocês têm uma possibilidade de navegar melhor e também oferecer isso para o cliente numa condição muito melhor. Você tem total razão e a gente chama isso hoje de ERP Banking, né? O ERP Banking, ou seja,
é a junção efetiva entre serviços financeiros e o software de gestão. Na prática, a gente está dizendo que a gente consegue trabalhar para ter uma oferta do serviço financeiro, seja o crédito, seja um pagamento, diretamente embutido dentro do sistema de gestão. Então a empresa, ao longo do tempo, não vai nem perceber quando ela está no ambiente do serviço financeiro ou quando ela está no ambiente do sistema de gestão. E do outro lado, o uso do dado do ERP, que é o dado mais valioso numa análise de crédito, como um combustível para esse custo de crédito menor e essa velocidade de aprovação de crédito também muito melhor. Interessante. E foi quanto tempo até passar a oferecer esse serviço? Quanto tempo vocês estudaram, planejaram e pensaram, desde enxergar essa possibilidade até de fato ela entrar para valer? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, a gente teve alguns movimentos acontecendo no mercado que começaram a dar, digamos, a habilidade da TOTVS estudar um ângulo onde ela pudesse aproveitar. De um lado, a gente teve o Banco Central brasileiro passando a ter uma agenda muito pró-competição e isso significando uma mudança nas regulamentações, permitindo uma flexibilização regulatória muito maior, né? Então isso abriu espaço para a gente poder atuar. E do outro lado, tecnologia também mudando e permitindo uma aproximação entre as fronteiras de uma empresa de software, por exemplo, com os serviços prestados por uma instituição financeira. Quando essas duas coisas começaram a acontecer, a TOTVS passou a ver essa oportunidade e isso deve ter sido por volta talvez de 2017, 2018. Usamos esse período, 17, 18, começo de 19, estudando todas as possibilidades, né, e escolhendo o ângulo onde nós entraríamos. E em 2019, lá pelo final de 19, a gente fez uma aquisição importante de uma empresa que já tinha um sucesso muito grande no mercado, chamada Supplier. Isso foi, se não me engano, em outubro de 2019. E aí começamos então a nossa atuação de maneira concreta no mundo de serviços financeiros. Depois, ao longo de 2021, a gente negociou uma joint venture com o Itaú e conseguimos fechar essa joint venture no começo de 2022. Então hoje a nossa atuação em Techfin, ela é através dessa joint venture, onde nós temos 50% da empresa e o Itaú tem outros 50%. Maravilha. Só para fechar esse bloco aí, trazendo ainda aqueles dados iniciais que a gente falava do balanço, né? Eu trago aqui também o EBITDA, né? Que cresceu 37%, a margem de 24,7%. Isso mostra traduzindo, isso mostra que a empresa está mais eficiente e está mais rentável. Aí, se a gente fosse dividir entre a gestão, o RD Station e a Techfin, como que cada campo aí, como que cada atuação ou cada área contribuiu para esses números na sua visão? Olha, disparadamente a área de gestão do ERP, do RH, ainda é a maior estrutura de negócios da TOTVS. Ela deve representar hoje em torno de 80%, 85% do total e é já uma estrutura super rentável, uma margem bastante alta e que cresceu nessa comparação do quarto TRI de 24 com o quarto TRI de 23. A RD é uma operação que vem crescendo num ritmo bastante acelerado, já tem hoje um tamanho também respeitável e a margem EBITDA dela tem crescido numa velocidade bastante boa. Se não me engano, essa margem EBITDA no quarto TRI de 24 foi praticamente o dobro do que foi no quarto TRI de 23. Por fim, Techfin ela tem uma presença do ponto de vista de rentabilidade crescente, né? É uma estrutura já rentável e principalmente nessa comparação ano contra ano, também a evolução na margem EBITDA foi bastante satisfatória. Só para complementar, no relatório de resultados, vocês falam justamente no crescimento da Techfin de aumento de 19% na produção de crédito no quarto trimestre. Então, é bastante, né? Exatamente. Ainda num cenário de aumento de juros, ou seja, não é o cenário mais saudável para você ter um crescimento na produção de crédito. A gente, exatamente por usar os dados do ERP, e isso te permitir uma análise de crédito muito mais apurada,
Isso tem nos dado um grau de tranquilidade para seguir crescendo nessa produção de crédito, mesmo num cenário que não é o mais convidativo. Maravilha, Denis. A gente vai fazer nossa primeira pausa aqui no Business. O papo está bem interessante, a gente tem muita coisa ainda para falar, mas primeiro a gente faz essa paradinha e daqui 2 minutinhos estamos de volta com o Business aqui na BMC. Eu espero você. Estamos de volta com o Business aqui na BMC. Obrigado pela sua companhia. Hoje a gente está recebendo a TOTVS e o CEO, o Denis, está aqui com a gente para falar mais a respeito do desempenho no último trimestre, mas também de perspectivas futuras e também sobre modelo de negócios. Bom, a gente falou bastante sobre os números, né, no bloco anterior, né, Denis? Mas a gente tem que olhar também um pouquinho ali para aonde estão as oportunidades, né? Então, quando a gente fala uma empresa de tecnologia, já vem à mente a questão da inteligência artificial, essa automação de processos para os agentes como um todo. Como é hoje essa questão é tratada na TOTVS e o quanto ela trouxe ou mais benefícios ou mais malefícios, dependendo do ponto de vista? Como que você avalia? Vamos lá, sem dúvida nenhuma, benefícios. O saldo ele é extremamente positivo. E eu gosto sempre de começar dizendo que a nossa visão é que inteligência artificial, AI, veio para ficar. Não é uma moda, não é algo que eventualmente vai desaparecer. Pelo contrário, AI é uma tecnologia disruptiva e que vai mudar rapidamente, já está mudando a forma que as empresas operam, o jeito que nós trabalhamos e que nós fazemos negócios. Dito isso, no caso da TOTVS, principalmente sendo uma empresa de tecnologia, a gente tem duas grandes aplicações de AI. De um lado, a gente tem a AI sendo usada dentro dos nossos processos internos, né? E são diversas possibilidades diferentes. Então, nós estamos falando, por exemplo, de aplicar a AI dentro do nosso suporte a clientes. Nós estamos falando de usar a AI dentro do que é a nossa estrutura comercial. Eu sempre digo, uma estrutura comercial tão parruda, tão robusta como é a da TOTVS, ela vai muito além da arte de vender. Tem muita ciência quando você tem milhares de pessoas na rua com dezenas de produtos diferentes e dezenas de milhares de clientes. AI te ajuda a criar e desenvolver inteligência e processos muito mais científicos e, portanto, muito mais eficientes, produtivos na área comercial. A gente também tem o AI sendo aplicado dentro do que é o desenvolvimento de código. Uma boa parte do desenvolvimento de código, mesmo numa empresa como a TOTVS, não é necessariamente ciência de foguete. Nós estamos falando de aplicações e desenvolvimentos que são, de certa maneira, repetitivos e onde a inteligência artificial hoje já pode ter um impacto. Então, processos internos é um ângulo importante do uso de AI para nós, mas não é o único. A gente também tem a AI sendo desenvolvida e aplicada dentro dos nossos produtos, o que significa benefício direto para os nossos clientes, ou seja, para essas empresas em todos os segmentos da economia. Nós fizemos em junho de 2024 o nosso evento anual com clientes, né, um evento gigante chamado Universo TOTVS, 2 dias, 10 mil empresas participando por dia. E esse evento ele foi muito focado exatamente em AI. A minha abertura no evento, por exemplo, trouxe ali 7 ou 8 exemplos concretos já de uso de AI no setor de saúde, no setor de educação, no setor de logística, no setor de manufatura. E a gente vê uma oportunidade gigantesca de AI se transformar num grande potencializador de ganho de eficiência e de produtividade para qualquer tipo de empresa, independentemente do porte, independentemente do setor e da geografia. E os investimentos em inteligência artificial são uma prioridade para esse ano? Como que vocês dividiram isso? Certamente é uma das prioridades, a gente tem uma série de outras prioridades também. Acho que é importante comentar que AI, o ritmo de adoção de AI não vai ser necessariamente o mesmo em todas as indústrias, em todos os setores, né?
A gente entende, pelo menos hoje, que o ritmo ele deve ser, por exemplo, muito parecido com o que foi o ritmo de adoção de cloud, de nuvem, né? O que significa que, normalmente, empresas de tecnologia que desenvolvem aplicações B2B, que são mais complexas e mais críticas, normalmente a adoção de AI vai ser um pouco mais lenta, porque o risco de algum erro, o impacto, né, de um erro, ele é maior. Tudo que tiver ligado a um consumidor final, por exemplo, o mundo B2C, esse ritmo de adoção de AI ele deve ser um pouco mais rápido, porque o custo de troca e o risco de um erro são menores. Então, no nosso caso, o investimento em AI ele é importante, ele é crescente, mas ele não se compara ainda ao investimento de uma empresa de tecnologia focada em B2C, por exemplo. Já que você falou do tema, né, da nuvem, a gente tem até uma pesquisa recente da Gartner falando que 90% das empresas devem adotar a nuvem híbrida até 2027. Como que vocês se posicionam nesse mercado e também nesses investimentos, né, do cloud computing? Legal, olha, a nuvem já é um investimento da TOTVS há mais de uma década, quase 15 anos a TOTVS já faz um investimento enorme. Por exemplo, comparativamente cloud e AI, hoje o investimento em cloud para nós é significativamente maior e vai continuar assim por um bom tempo. Cloud, antes de mais nada, é um grande habilitador, inclusive, da própria inteligência artificial na nossa visão. Um cliente que não esteja com o sistema de gestão dele na nuvem, por exemplo, vai ter uma dificuldade muito maior para poder adotar e extrair os benefícios da inteligência artificial. Esse é um primeiro ângulo que a gente enxerga. O segundo ângulo, a gente até comentou no bloco anterior, é a própria segurança, né? O cliente, quando ele tem o sistema de gestão dele on-premise, né, dentro de casa, o nível de segurança desses dados ele é significativamente menor, para não falar de outros aspectos de desempenho mesmo no uso do sistema. Então, trazer as coisas para a nuvem é algo muito importante. Por fim, o nosso ângulo de desenvolvimento da nuvem é um ângulo exatamente de reconhecer que a nuvem pública ela existe, ela é importante, mas no caso de uma aplicação como o ERP, ter uma nuvem de propósito específico, como a TOTVS desenvolveu já há muitos anos, é algo extremamente importante e benéfico para as empresas. A gente tem hoje aproximadamente 90% dos nossos clientes que rodam em nuvem, rodando dentro da nuvem da TOTVS, que, como eu acabei de dizer, é uma nuvem de propósito específico e, por consequência, traz um nível de performance nessa aplicação muito melhor e um custo de operação também muito menor. Perfeito. E aí quando a gente olha para esse setor de software, né, existe uma queixa aí comum de desafio de retenção de clientes, que é apontado como uma grande dificuldade, uma grande dor aí de forma geral. E como que vocês têm estratégias, quais são as estratégias de vocês justamente para oferecer aquela experiência mais personalizada, aquela forma de cativar esse cliente como um todo? Olha, antes de mais nada, é importante dizer que a TOTVS ela talvez seja a empresa de software com maior nível de renovação de clientes que eu conheço. A gente tem em torno de 99% de renovação de clientes por trimestre. E o principal motivo para um cliente da TOTVS não renovar é eventualmente a empresa ter parado de operar. Ou seja, eu brinco, nesses casos a TOTVS acaba sendo um passageiro na medida em que o nosso cliente para de operar como uma empresa. Dito isso, a gente tem uma série de elementos que explicam essa alta taxa de renovação, né? De um lado, o ERP é essa aplicação que, como eu expliquei, é uma aplicação extremamente larga, né? Ela cobre basicamente todos os processos internos de uma empresa, então toda a área financeira, a contabilidade, o fiscal, se você for, por exemplo, uma manufatura, a tua produção, compras, logística, tudo isso está rodando dentro do ERP e os processos para que tudo isso aconteça estão dentro do ERP. O que significa que esse sistema, essa aplicação, ela tem uma criticidade para o cliente incrível, o que faz com que o nível de retenção desse cliente seja bastante alto. Do outro lado, a gente tem também um NPS, né, o nosso Net Promoter Score,
num nível bastante robusto, mais alto desde que nós começamos a medir esse indicador e, naturalmente, ele tem uma correlação com essa retenção dos clientes muito grande. Para fechar, eu poderia resumir a estratégia da TOTVS, né, a estratégia corporativa da companhia, como sendo a nossa intenção de aumentar a nossa relevância dentro dos nossos clientes. Então, quando a gente olha para essa base da TOTVS, o que a gente quer é cada vez mais estar presente e cada vez abraçar mais o nosso cliente. O posicionamento que a gente adota é o que a gente chama de um Trusted Advisor, ou seja, um parceiro de confiança de todos esses grupos econômicos no tema de tecnologia. Quando a gente consegue atingir esse lugar, a chance da gente reter esse nosso cliente ela é de praticamente 100%. Isso mesmo, interessante. A gente tem muitas perguntas ainda para falar mais sobre a empresa, né, para detalhar os funcionamentos, o modelo de negócio, mas eu queria ir agora para um tema um pouco mais macro, para a gente também dar uma pitada aqui do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E a pergunta é exatamente a respeito da reforma tributária, que promete mudar muita coisa, gera ainda muitas dúvidas, principalmente no setor empresarial, no setor produtivo. Num primeiro momento, quais os impactos que você acredita que vão ser sentidos, aí, especialmente no setor de tecnologia, especialmente pela TOTVS? Olha, antes de mais nada, eu acho que o movimento é um movimento no caminho, na direção certa, ou seja, todos sabem, isso é o caso já há décadas, que o país tem uma complexidade do ponto de vista tributário, fiscal, maior do que precisaria e isso naturalmente gera um certo grau de ineficiência nas empresas. Então, antes de mais nada, é importante dizer que estamos caminhando. Poderia ser mais rápido? Sempre pode. Poderia ser melhor? Sempre pode. Mas o fato da gente estar evoluindo e principalmente na direção de algo mais simples e mais eficiente por consequência, já é um bom sinal. Dito isso, uma empresa como a TOTVS, ela tende a se beneficiar bastante exatamente de uma reforma tributária na medida em que ela provavelmente vai liberar tempo e capacidade de investimento das empresas em todos os setores para a inovação. Um dos motivos pelos quais as empresas no Brasil investem menos do que elas poderiam e deveriam em tecnologia é exatamente o fato delas gastarem um tempo e um dinheiro grande num tema que não precisaria de tanto tempo e investimento como o tema tributário. Na medida em que isso eventualmente ao longo do tempo se simplifique, vai haver uma liberação desse recurso para um investimento maior. Então, para nós, vai ser um grande benefício. Dito isso, existem desafios concretos. A reforma tributária, como você bem colocou, ainda tem uma série de dúvidas e algumas coisas que precisam ser finalizadas, né, para ficar claro para todo mundo. E você vai ter um período de transição dessa reforma tributária que vai levar alguns anos onde a complexidade, infelizmente, ela deve aumentar, porque você vai ter dois sistemas tributários rodando simultaneamente, né? Então, as obrigações, a dificuldade, elas possivelmente vão aumentar antes de elas diminuírem e melhorarem a vida. A gente, como companhia, especialmente focada no ERP, que é onde exatamente os processos tributários são resolvidos, a gente já está num ritmo de investimento, né, nos preparando para isso já há um bom tempo. Os nossos clientes, a gente sabe, contam muito com a liderança e o direcionamento que a TOTVS vai dar nesse tema. Então, eu posso dizer, se você é cliente da TOTVS, a gente vai estar, sim, totalmente preparado para lidar com a reforma tributária. E, óbvio, se você ainda não for um cliente da TOTVS, estamos de braços abertos aqui para recebê-los e ajudá-los a lidar com esse tema complexo. O sistema tributário é tão complexo no Brasil que muitas empresas preferem até pagar mais imposto e depois ir lá e pedir o crédito tributário para não correr o risco de deixar de pagar, de tão difícil que é em alguns momentos, especialmente empresas que atuam em estados diferentes, têm muita dificuldade de fato. Agora, o setor tem muitas empresas que dependem de alguns incentivos fiscais também. É o caso da TOTVS e como que fica a tributação em relação a esses incentivos com a reforma?
Não, a TOTUS ela não tem nenhum né? benefício específico. Sim. O único benefício que existe é um benefício para todas as empresas, não é especificamente o setor de tecnologia, que é a lei do bem, que é um incentivo a investimento em inovação, de novo, não é específico do setor. Isso deve Pelo se que a gente manter. entende, nada muda Tá. nesse incentivo, não. E hoje a tributação de software, de serviços digitais, é uma tributação aí que está alinhada com o resto do mundo? Tem alguma diferença muito exagerada? Existem diferenças porque os códigos tributários de cada país eles são Sim. muito específicos, mas em termos de carga total, não há uma diferença relevante. De qualquer maneira, de tudo que a gente pôde entender da reforma tributária, vai haver sim uma mudança onde o setor de serviços, no qual o setor de tecnologia se insere, ele deve ter algum grau de aumento nas alíquotas, o que não necessariamente significa que as empresas vão recolher mais imposto, porque você vai ter uma outra mudança no setor de serviços, que é exatamente a possibilidade de você gerar os créditos tributários, né? Quando você fala especificamente do ISS, as regras elas vão mudar tanto na alíquota de recolhimento, quanto também na habilidade de você gerar crédito. Então ainda não é totalmente claro se o impacto ele vai ser neutro, positivo ou negativo. Perfeito. Denis, vamos fazer mais uma pausa. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre a TOTUS, mais informações interessantes para você que está ligado aqui no Business. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Estamos de volta, você está assistindo ao Business aqui na BMC News. Hoje estamos recebendo a TOTUS. E a gente tem alguns números aqui para repercutir com você, Denis. A gente tem aqui uma empresa com mais de 70 mil clientes, pelo menos. Nos últimos 5 anos, uma companhia que investiu 3 bilhões de reais em pesquisa. Uma empresa que tem mais de 12 mil pessoas aí no time de colaboradores, né? E que foi fundada em 1983 pelo Laércio Consentino e Ernesto Rabecorn, que começaram ali com a Microsiga Software SA. Como que é entrar para esse time? Quando você entrou na TOTUS? Como que foi a estrutura que você encontrou quando você chegou? E como que foi construir isso até essa história até aqui? Legal, olha, primeiro eu amo a TOTUS. A TOTUS é uma empresa apaixonante, uma história maravilhosa. É muito difícil você encontrar uma empresa nacional de tecnologia que tenha chegado no sucesso em qualquer tipo de métrica que você use, seja a métrica operacional, métrica financeira, relacionamento com os clientes, relevância para esses clientes. É uma história realmente incrível. Então eu tenho uma paixão genuína pela companhia desde o primeiro dia que eu cheguei nela. Que foi no final de 2018. Eu comecei no final de novembro de 2018, então eu estou pouco mais de 6 anos ali na TOTUS. E a TOTUS, ela sempre teve uma clareza muito grande dessa relevância que ela teria dentro do cenário econômico brasileiro, né? O próprio nome da TOTUS, a gente estava comentando Conta pra gente um pouco antes de chegar. É TOTUS, é TOTV? Não, é TOTUS. Como é que é? E você sabe, Mas é um V ali, né? É um V porque é latim. Sim. E no latim, o V ele tem o som de U, né? E é muito engraçado, a gente tem até uma campanha que nós fizemos, ela está disponível para quem for procurar na internet, no YouTube, no Instagram, se não me engano, da gente tirando um pouco de sarro exatamente da questão da pronúncia, né? Quem não conhece necessariamente latim ou não sabe a história da TOTUS, eventualmente fala TOTVs, TOTV, qualquer coisa desse tipo. Então tem um filme super engraçado, super bem feito sobre como se pronuncia TOTUS. Mas dito isso, TOTUS significa tudo, todos. E isso vem exatamente de uma cultura corporativa que desde o começo sempre pensou que o mercado iria estar o tempo todo mudando, né? Você teria o tempo todo gente nova chegando.
M&A sempre foi um tema super importante. A TOTVS fez dezenas de aquisições ao longo da vida dela. Então ela já tinha muita clareza que ela precisava ter, desde o do nome, uma cultura que fosse muito inclusiva, uma cultura que pudesse receber qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de nova empresa de uma maneira sempre muito aberta, buscando aquilo que tem de melhor dentro de cada um que está chegando e ajustando, adaptando essa cultura para refletir essa totalidade. Vamos falar um pouco então sobre essas aquisições, sobre esses movimentos de mercado também. Quero começar citando a Varejo Online, uma empresa especializada na tecnologia para o varejo. É uma aquisição recente. Qual que é a importância dessa empresa para os negócios de hoje? É uma empresa focada em sistemas, principalmente para franquias, né, para franqueados, que é um dos setores no varejo que mais cresce, né? O Brasil, se não me engano, o Brasil é o terceiro país do mundo em número de franquias, né? Um desenvolvimento super legal, super importante que nós temos. Foi uma aquisição que nós fizemos exatamente na virada do ano de 24 para 25 e ela tem uma importância estratégica para nós na medida em que o varejo é um setor super importante para a economia e é talvez o único setor onde a gente ainda não tem a liderança incontestável. Em qualquer outro segmento da economia, a TOTVS lidera de maneira muito poderosa. No caso do varejo, a gente ainda tem um certo desafio. Então, a Varejo Online, a adição dela no nosso portfólio traz uma oportunidade muito legal para a gente avançar no setor de varejo. Aí, em 2020, a TOTVS e a Stone disputaram a compra da Lynx, mas recentemente, né, até um assunto que está bastante fresco no mercado, a TOTVS acabou desistindo dessa nova aquisição. Por quê? Maurílio, esse é o único tema que eu não posso comentar muito além do que já foi dito no nosso Fato Relevante. A gente soltou isso alguns dias atrás, exatamente comentando que a gente desistiu desse processo. Não posso comentar muito mais do que isso, Maurílio. É uma mudança, é uma questão estratégica também que diz respeito, então, apenas só à companhia. Mas só para complementar, a agência Fitch apontou que essa decisão reforçou um perfil financeiro conservador da empresa. Você concorda com isso? Esse perfil é mais conservador mesmo da TOTVS? Sem dúvida. Inclusive a Fitch, há poucos dias atrás, ela elevou, né, a classificação de risco da TOTVS para AAA. Então, estamos no nível máximo de classificação de risco, né, o que mostra exatamente a solidez de balanço, o nível de rentabilidade, de crescimento da companhia. Agora, essa questão específica da disciplina, ela, no caso da Fitch, ela está se referindo ao tema de M&A. E isso é correto mesmo. A TOTVS ela faz muita aquisição, mas toda aquisição que nós fazemos tem um grau de análise muito apurado, né? Muitas vezes a gente leva anos para completar uma aquisição e a gente não abre mão da disciplina. Eu mesmo, pessoalmente, participei de dezenas de processos de M&A e eu cheguei à conclusão que o fator que mais garante um retorno positivo num M&A é exatamente a disciplina no preço que você está pagando. O ativo, né, a qualidade do ativo, o encaixe dele, todo o processo de integração é muito importante, mas se você entrar no preço errado, ou seja, de uma maneira indisciplinada, o nível de retorno ele não vai ser exatamente aquele que você esperava. Agora, mais uma pergunta para não responder. Novos planos de aquisições aí estão no radar da TOTVS? Mas esse eu posso responder sim, Maurílio. Esse eu vou Só te não dizer, vai dizer qual não vou te empresa, dizer né? quem nem quando, mas que a gente vai seguir fazendo M&A, dúvida zero. O tema de aquisições no mundo de tecnologia é um tema permanente. Quando a gente fala de uma estratégia de ampliar a nossa relevância dentro dos nossos clientes, a gente sabe que a gente não vai conseguir criar e desenvolver tudo sozinho, organicamente, dentro de casa. Então, aquisições, parcerias estratégicas estão sempre na agenda, o que significa que sim, certamente a gente vai seguir fazendo M&As. E aí também para fortalecer esses negócios já existentes, né? Ou existe também a possibilidade de se aventurar em novos caminhos e novos setores? Olha, sempre tem a possibilidade. A TOTVS é uma empresa com uma ambição gigante, né? A gente quer ser muito maior, muito mais importante do que a gente já é. Então, não está descartado não a possibilidade de entrada em novos negócios. Se a gente encontrar um ângulo
onde a gente consiga ter um diferencial competitivo e que faça sentido para o nosso cliente e gere valor para esse cliente, é uma possibilidade, sim. Eu vejo que, pelo que você conta e pelo que a gente conhece da empresa, ela é uma empresa muito conectada à inovação, né? Agora, essa inovação vem do DNA ou foi algo que foi sendo construído e foi sendo aperfeiçoado ao longo dos anos? Ou as duas coisas? Eu diria que são as duas coisas. A TOTVS nasceu já como uma empresa com inovação no DNA, como você falou, mas ao longo do tempo esse processo ele vem sendo evoluído, né? E quando você cresce muito, garantir que esse gene da inovação esteja permanente, embutido dentro de todo mundo na companhia, é uma tarefa difícil. Então, tem um investimento em todos os sentidos para garantir que essa natureza de inovação esteja presente o tempo todo. Tem uma frase, Maurílio, que a gente usa e representa muito a nossa forma de ver o mundo, né? E de ver inovação, que é a TOTVS é igual, sendo sempre diferente, né? Ou seja, uma companhia grande como a TOTVS ela não pode se dar ao luxo de não acompanhar tudo o que acontece no mundo inteiro, de saber o que são os padrões que existem, mas ela sempre vai buscar e ela tem conseguido encontrar um ângulo próprio, né? Esse ser diferente mesmo quando ela conhece tudo aquilo que os outros estão fazendo. Encontrar esse ângulo diferente, esse twist específico é algo muito importante para nós. Maravilha, a gente vai fazer o nosso último intervalo, é rapidinho, a gente já volta para continuar falando um pouco mais sobre a TOTVS. Você está acompanhando o Business aqui na BMC, a gente volta já já. Estamos de volta com o Business, falando hoje sobre a TOTVS, uma empresa ligada aí à inovação, à tecnologia. Está aqui com a gente o CEO da TOTVS, o Denis Hershkovich. Denis, nesse último bloco a gente queria pensar juntos aí, ver o que temos para o futuro, mas antes eu queria resgatar aqui uma informação que eu gostei muito de ver no descritivo da empresa a respeito dos valores da TOTVS. Então são 5 valores. Gente é tudo, cliente é para a vida, mais ciência, cocriar o novo, resultado responsável. Cocriar é uma palavra nova, eu acredito que essa disposição de valores aqui é mais recente, né? Mas está muito alinhado ao que a empresa trabalha desde da sua fundação. Sem dúvida, esses 5 valores, esses 5 pilares, eles foram inclusive atualizados agora muito recentemente, mas eles refletem, como você bem disse, uma natureza que já existe há décadas dentro da companhia, né? Então, estamos falando de princípios mesmo que não deveriam mudar. Eles podem ter alguns ajustes, como por exemplo o CO, né? Mas a essência ela permanece a mesma, ou seja, é uma companhia preocupada em ter pessoas boas, pessoas do bem, um ambiente de trabalho leve, preocupada com relacionamentos de longo prazo, com qualquer stakeholder, não é só com o nosso cliente, com o nosso colaborador, com os nossos parceiros, com os nossos acionistas. Estamos falando de uma empresa preocupada com o resultado, mas com o resultado, como é dito aí, responsável. Estamos falando de uma empresa preocupada com tecnologia, com ciência, com aplicar dados, né? Então, uma empresa que preserva a sua natureza, a sua essência, mas está o tempo todo procurando gerar algo novo e se adaptar às mudanças que o mercado vem exigindo. E não é fácil, né? E é isso mesmo. Já com esse radar ligado e atento a tudo isso, não é fácil. Imagina se não tiver, né, esses princípios ou essa preocupação. E para o futuro, o que a gente pode traçar? Como que você enxerga a TOTVS daqui 5 anos, daqui 10 anos? Eu vejo a TOTVS cada vez maior, cada vez mais relevante no mercado, cada vez mais ajudando as empresas de diferentes tamanhos, de todos os setores da economia, a ganharem cada vez mais eficiência, cada vez mais produtividade, ajudando essas empresas a terem uma rentabilidade cada vez maior. A TOTVS, obviamente, ela quer continuar crescendo, ela já tem 23 trimestres seguidos de crescimento de 2 dígitos, de evolução de rentabilidade,
mas ela quer a mesma coisa para cada um desses 70 mil grupos econômicos que são clientes da TOTVS. E quando a gente olha para a aquisição de talentos, né, a gente tem um grande número de profissionais atuando na TOTVS. O setor de tecnologia hoje ele é bem servido de profissionais? Vocês encontram alguma dificuldade no preenchimento dessas vagas? Olha, esse é um tema complexo. Eu vou dizer para você que, como uma empresa líder, a gente tem uma habilidade de atração e retenção de talentos muito boa, mas, por outro lado, existe um déficit de profissionais no mundo de tecnologia gigantesco. A gente tem pesquisas que mostram aí que tem algumas centenas de milhares de vagas que não são preenchidas por falta de pessoas qualificadas. E estamos falando de um setor que possivelmente é o setor que melhor paga na média na economia, né? O salário de uma pessoa no mundo de tecnologia é um salário bastante robusto. Então é uma pena que a gente tenha um déficit tão grande e que acaba impactando no final a praticamente qualquer empresa nesse setor. E há alguma dificuldade também com as novas gerações de trabalho que estão vindo? Como que vocês trabalham esse processo de aquisição e essa chegada desses novos profissionais ao mercado? Olha, Maurílio, a gente já tem hoje um volume de pessoas muito jovens, né? Abaixo de 25 anos, por exemplo, na força de trabalho da TOTVS, bem relevante. A geração Z, né? Exato, e os meus filhos, por exemplo, daqui a pouco, mais uns 5 anos, eles já estão entrando exatamente nesse mundo de trabalho. E a minha visão é uma visão bem otimista, tá, em relação a essa nova geração. Eu sei que existem uma série de discussões se essa geração está à altura, se não está. Eu acho que ela está sim. Eu acho que o nível de preparação, de educação, de acesso à informação é muito alto. O nível de facilidade com que essa geração conhece tecnologia e desenvolve e embute tecnologia na sua vida é maior do que na minha geração, por exemplo. Então eu tenho uma confiança bastante grande de que no final das contas vai dar tudo certo e essa geração vai estar à altura sim de todos os desafios e todas as oportunidades que a gente tem. O que não quer dizer que vai ser fácil, né? Você vai ter sim choques geracionais, você tem essas novas tecnologias que têm chegado e que geram algum grau de insegurança, de conflito, né? Mas eu não acho que isso seja diferente do que foi quando a minha geração, por exemplo, eu estou com 50 anos, começou a chegar no mercado de trabalho. Provavelmente a geração anterior também olhava para essa minha geração e achava que talvez ela não estivesse totalmente preparada, que as novas tecnologias talvez mudariam de uma forma que as empresas não conseguiriam mais se adaptar. E a gente vê, olhando em retrospectiva, que, como eu falei, no fim das contas deu certo e todo mundo acabou saindo um pouco melhor do que entrou. Todo mundo se ajeitou. Para fechar, eu queria saber qual o maior desafio daqui para frente e como vocês pretendem superá-lo. Acho que o maior desafio é a execução. A gente tem uma estratégia super sólida, uma estratégia clara, bastante pragmática, direta. Então o desafio é sempre o de execução, é de você estabelecer claramente qual é o ritmo de investimento que você tem, garantir que o que você coloca no PowerPoint, numa planilha de Excel, se converta em valor efetivo sendo criado para os nossos clientes e isso naturalmente se revertendo em crescimento e mais rentabilidade para a companhia. Denis Hershkovich, muito obrigado pela presença, obrigado pela transparência aí. A gente falou de assuntos tão importantes, né, e de uma forma tão aberta assim. Então, muito obrigado por ter esse tempo, essa disponibilidade de abrir tudo isso aí para o público. Obrigado, Maurílio, foi um prazer. Um prazer foi nosso, muito obrigado. A gente está chegando ao fim de mais uma edição do Business aqui na BMC. Hoje, então, falamos com o CEO da TOTVS. Fique ligado que a nossa programação continua e na próxima semana a gente tem mais uma edição do Business com mais empresas e mais debates sobre os movimentos do mercado e o que você pode acompanhar aqui. Valeu pela companhia e até o próximo programa.